Seja bem-vindo. Este estudo tem como objetivo capacitar profissionais para avaliar e implementar arquiteturas empresariais adequadas à transformação digital, focando em microserviços, APIs e integrações em nuvem. Os leitores serão instruídos sobre como essas tecnologias suportam a agilidade e escalabilidade necessárias, permitindo uma melhor governança de dados e segurança, fundamentais para sustentar a inovação e a competitividade no mercado digital. A arquitetura de microserviços tem se destacado como uma estratégia fundamental para suportar a transformação digital nas organizações, proporcionando uma abordagem modular para o desenvolvimento de software. Os princípios dos microserviços centram-se na construção de aplicações como um conjunto de pequenos serviços independentes, cada um executando um processo único e comunicando-se por meio de APIs leves. Esta arquitetura oferece várias vantagens, incluindo a flexibilidade, a escalabilidade e a capacidade de inovar mais rapidamente. Entre as principais vantagens está a agilidade no desenvolvimento e na manutenção de aplicações. Cada serviço é desenvolvido, implantado e gerenciado de forma independente, o que permite que equipes diferentes trabalhem em diferentes componentes simultaneamente sem interferir umas nas outras. Isso facilita atualizações rápidas e a implementação de novas funcionalidades sem a necessidade de redesenhar toda a aplicação, acelerando o ciclo de inovação e resposta às demandas do mercado. A implementação e manutenção de arquiteturas de microserviços, embora ofereçam numerosas vantagens, vem com desafios significativos que as organizações precisam gerenciar cuidadosamente para aproveitar plenamente seus benefícios. Um dos principais desafios é a complexidade associada à gestão de múltiplos serviços independentes. Cada um funciona como uma entidade separada com seu próprio banco de dados e dependências, o que pode complicar o monitoramento, a segurança e a coordenação entre os serviços. Outro desafio significativo é a sobrecarga de comunicação entre serviços. Como os microserviços se comunicam por meio de APIs, a latência e falhas de rede podem afetar o desempenho geral do sistema. Além disso, o gerenciamento de tantas APIs individuais pode se tornar oneroso, exigindo ferramentas e práticas robustas para garantir que a comunicação entre os serviços seja segura e eficiente. A necessidade de uma integração contínua e entrega contínua também é ampliada em ambientes de microserviços, onde cada atualização de serviço deve ser implementada sem interromper o funcionamento de outros serviços. Além disso, a sua manutenção também implica custos significativos relacionados à implementação de uma infraestrutura adequada, como sistemas de orquestração de containers e plataformas de monitoramento. O gerenciamento eficiente de logs e a detecção de problemas em um ambiente distribuído tornam-se cruciais para garantir a confiabilidade e a resiliência do sistema. Nesse sentido, as suas arquiteturas têm encontrado aplicação prática em diversas indústrias, cada uma adaptando esta abordagem tecnológica para enfrentar desafios específicos e otimizar seus processos. Esses casos de uso ilustram como os microserviços podem ser configurados para oferecer soluções personalizadas e altamente eficientes que impulsionam a inovação e a eficiência operacional. No setor financeiro, eles são utilizados para melhorar a agilidade e a segurança das operações bancárias. Bancos e instituições financeiras implementam microserviços para gerenciar transações em tempo real, realizar análises de fraude e personalizar serviços para clientes. A sua modularidade permite que essas instituições atualizem e aprimorem componentes específicos sem perturbar todo o sistema, facilitando a introdução rápida de novos produtos ou mudanças regulatórias. Na área da saúde, os microserviços são aplicados para gerenciar melhor a grande quantidade de dados de pacientes e integrar diferentes sistemas de informação hospitalar. Eles permitem que hospitais e clínicas ofereçam uma experiência mais integrada e centrada no paciente, com sistemas que podem comunicar-se de maneira mais eficiente e segura, compartilhando informações críticas para o atendimento em tempo real. Essa arquitetura também suporta telemedicina e monitoramento remoto de pacientes, facilitando o acesso a cuidados médicos em áreas remotas ou para pacientes que não podem visitar fisicamente as instalações médicas. Na indústria de varejo, os microserviços são utilizados para criar experiências de compra personalizadas e otimizar a logística e a gestão de inventário. Por exemplo, plataformas de e-commerce os utilizam para recomendar produtos personalizados aos usuários com base em seus históricos de compra e preferências, ao mesmo tempo em que gerenciam estoques em tempo real para garantir eficiência na cadeia de suprimentos.
Esses exemplos destacam a versatilidade e a capacidade dos microserviços de transformar setores tradicionais, fornecendo soluções que não apenas resolvem problemas complexos, mas também abrem caminho para novas oportunidades de negócios e modelos de serviço inovadores. As empresas que os adotam estão bem posicionadas para responder com agilidade às exigências do mercado e às expectativas dos clientes. As APIs, Application Programming Interfaces, são fundamentais na jornada de transformação digital, agindo como pontes que permitem a comunicação entre diferentes sistemas e aplicações de software. Em uma era onde a interoperabilidade e a integração de sistemas são críticas, elas facilitam a conexão segura e eficiente entre plataformas, permitindo que as empresas expandam suas capacidades digitais sem a necessidade de grandes investimentos em infraestrutura própria. Dessa maneira, a sua importância na transformação digital reside na sua capacidade de abrir, conectar e expandir serviços e dados com agilidade e flexibilidade. Assim, permitem que as empresas criem ecossistemas de software mais ricos e funcionais, integrando aplicações internas com serviços de terceiros. Ou seja, melhora a experiência do usuário final, oferece às empresas a possibilidade de explorar novos modelos de negócio, como plataformas de serviço e economias compartilhadas, onde o valor é gerado pela capacidade de conectar produtores e consumidores de forma eficiente e em larga escala. Além de oferecer integração, as APIs são importantes para a escalabilidade dos sistemas digitais. À medida que as empresas crescem e as demandas sobre seus sistemas aumentam, elas permitem que novos componentes sejam adicionados e integrados de maneira mais suave e com menos perturbações operacionais. Elas também são essenciais para a segurança, pois permitem que os desenvolvedores implementem medidas de proteção e autenticação de dados que podem ser padronizadas e reforçadas em toda a organização. No seu design e gestão, é essencial adotar abordagens que garantam sua funcionalidade, segurança, escalabilidade e facilidade de uso. Estabelecer e seguir padrões de design consistentes é crucial, pois isso facilita a integração e a adoção das APIs por desenvolvedores. Esses padrões, como o REST, Representational State Transfer, ajudam a criar interfaces intuitivas e eficientes, garantindo que as APIs se comuniquem de forma clara e eficaz com outros sistemas. A segurança é outro aspecto fundamental que deve ser priorizado desde o início do desenvolvimento de uma API. Implementar medidas rigorosas de segurança, como autenticação forte, autorização e criptografia, é vital para proteger os dados sensíveis e os sistemas de acessos indesejados. É crucial que essas medidas sejam integradas ao design e não adicionadas como uma reflexão tardia. Além disso, a gestão eficaz inclui o monitoramento contínuo e a análise de seu uso para identificar problemas de desempenho ou áreas que necessitam de melhorias. A capacidade de escalar de maneira eficiente conforme o aumento da demanda e a rápida resolução de problemas são indicativos de uma gestão bem-sucedida. Dessa forma, as empresas devem se empenhar em desenvolver e gerir suas APIs com um foco estratégico, tratando-as como um componente crítico de sua infraestrutura digital que requer atenção constante e melhorias contínuas. As estratégias de integração em nuvem e híbrida são fundamentais para empresas que buscam otimizar seus recursos de tecnologia da informação enquanto mantêm flexibilidade e escalabilidade. A integração em nuvem envolve a conexão de diversos serviços e infraestruturas na nuvem, permitindo que as empresas expandam suas capacidades sem os custos proibitivos associados à manutenção de hardware e software locais. Já a integração híbrida combina os recursos da nuvem com infraestruturas locais, oferecendo um equilíbrio entre controle on-premise e agilidade baseada na nuvem. Dessa forma, uma estratégia eficaz para a integração em nuvem deve começar com uma avaliação detalhada das necessidades da empresa, considerando fatores como segurança, conformidade regulatória e requisitos operacionais. A partir disso, as empresas podem escolher entre modelos de nuvem pública, privada ou híbrida, dependendo de suas prioridades específicas. Por exemplo, empresas que lidam com dados altamente sensíveis podem optar por uma combinação de nuvem privada para dados críticos e nuvem pública para aplicações menos críticas, aproveitando a segurança e a customização da nuvem privada junto à eficiência de custo e escalabilidade da nuvem pública. Por fim, uma vez escolhido o modelo de nuvem, segue com a implementação de ferramentas e plataformas que facilitam a gestão e automação. Ferramentas de gestão de nuvem podem ajudar a monitorar o desempenho,
A segurança e o custo dos recursos na nuvem, enquanto soluções de automação podem simplificar a implantação e manutenção de serviços. Integrar sistemas de tecnologia da informação existentes com novas soluções na nuvem pode ser um desafio técnico, mas plataformas modernas de integração como IPaaS, Integration Platform as a Service, oferecem recursos robustos para conectar aplicações em diferentes ambientes, facilitando uma transição suave para uma estrutura híbrida ou totalmente baseada na nuvem. A governança de dados desempenha um papel crítico na transformação digital, estabelecendo a estrutura por meio da qual as informações são adquiridas, gerenciadas, protegidas e utilizadas dentro de uma organização. Este processo é fundamental para assegurar que os dados, um ativo cada vez mais valioso na economia digital, sejam precisos, acessíveis e seguros. Efetivamente, a governança de dados envolve políticas, procedimentos e tecnologias destinados a gerenciar a integridade, a disponibilidade e a segurança dos dados. A implementação de uma estratégia robusta de governança de dados permite que as empresas maximizem o valor de seus ativos de dados enquanto minimizam os riscos associados à violação de dados, não conformidade com regulamentos e decisões mal informadas. Ao definir quem pode acessar dados, como os dados podem ser usados e como eles são protegidos. A governança de dados ajuda a criar um ambiente onde as informações podem ser um motor para inovação e crescimento, mantendo a conformidade com as leis e regulamentações vigentes. Os ambientes digitais, apesar de oferecerem numerosas oportunidades para inovação e crescimento, também apresentam desafios significativos de segurança que as organizações devem enfrentar para proteger seus ativos, dados e a confiança de seus clientes. A proliferação de dispositivos conectados. O aumento do volume e da complexidade dos dados e a constante evolução das ameaças cibernéticas compõem um cenário onde a segurança em ambientes digitais se torna cada vez mais desafiadora. Um dos principais desafios é a superfície de ataque ampliada que acompanha a digitalização. À medida que as empresas adotam mais serviços baseados na nuvem e integram mais dispositivos na internet das coisas, mais pontos de entrada potenciais para ataques são criados. Além disso, a natureza interconectada desses ambientes significa que uma única vulnerabilidade pode permitir que um invasor acesse extensas partes da rede, colocando dados sensíveis e sistemas críticos em risco. As organizações devem ser proativas, não apenas reativas, em suas estratégias de segurança. Ou seja, a implementação de monitoramento contínuo e análise de comportamento de rede para detectar e responder a atividades suspeitas antes que elas causem danos significativos. Ferramentas de detecção e resposta a incidentes devem ser atualizadas regularmente para adaptar-se às novas táticas dos cibercriminosos. Nesse contexto, a conformidade regulatória e as regulamentações de dados são componentes críticos para garantir a segurança e a privacidade no manuseio de informações em ambientes digitais. Com a digitalização cada vez maior dos negócios e o crescimento exponencial na geração de dados, as organizações estão sob pressão crescente para aderir a uma série de regulamentações legais que governam a coleta, o armazenamento, o uso e a transferência de dados pessoais e corporativos. Leis como o Regulamento Geral de Proteção de Dados, GDPR, e da União Europeia e a Lei de Proteção de Dados Pessoais, CLGPD, no Brasil estabelecem diretrizes rigorosas para a gestão de dados e impõem pesadas sanções para as violações. Essas regulamentações exigem que as empresas implementem políticas adequadas de proteção de dados, realizem avaliações regulares de risco e garantam que os direitos dos indivíduos sobre seus dados sejam respeitados, como o direito a ser esquecido e o direito de acessar os dados coletados por uma empresa. Além disso, a conformidade não é apenas uma questão de aderir a leis externas, também significa construir confiança com clientes e parceiros. As empresas que demonstram um compromisso sério com a segurança de dados estabelecem uma reputação de confiabilidade e responsabilidade, elementos que são cada vez mais valorizados pelos consumidores e essenciais para parcerias de negócios sustentáveis. No entanto, navegar no complexo panorama regulatório pode ser desafiador, especialmente para organizações que operam em múltiplas jurisdições com diferentes exigências de conformidade. É crucial que as empresas invistam em sistemas de gerenciamento de compliance e treinamento regular de equipe para assegurar que todas as práticas de negócios estejam alinhadas com as leis vigentes.
Ferramentas automatizadas de compliance e consultoria especializada podem ajudar a identificar áreas de risco e implementar processos efetivos de auditoria e monitoramento. Regulamentações e compliance relacionados a dados são pilares fundamentais para as operações de qualquer empresa na era digital. Cumprir essas exigências não apenas evita penalidades legais, mas também fortalece a integridade e a segurança dos ambientes digitais, protegendo tanto a empresa quanto seus clientes. Ao manter essas práticas como parte integrante da estratégia corporativa, as organizações podem navegar com sucesso pelos desafios da transformação digital. Bem, chegamos ao fim de nossa explicação. Bons estudos e até breve!